Bom dia! Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Mais um dia aqui com a lição da Escola Sabatina. Nós estamos nós dois juntos para fazer sábado e domingo e segunda-feira, aqui também com Morena. Bem animadinha ela, né? Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo? A lição de hoje, de sábado, nós temos a lei de Deus. Sempre tem a tirinha para que nós possamos ler E ela vai estar passando aqui. tentar entender o que é que ela significa. Antes de falar os capítulos, né? O texto-chave dessa semana é Êxodo 19 e Êxodo 20, que eu vou passar o contexto para vocês, mas leiam todos esses capítulos, leiam o Êxodo 19 e o Êxodo 20. Mas aqui na tirinha nós podemos ver que tem um homem ou uma mulher e o homem diz: querida, vou comprar um bolo para o seu aniversário. Que sabor você prefere? Você sabe que eu gosto muito do de pêssego. Então tá, eu vou lá. Aí ele chega lá na padaria. Acho que eu vou comprar o de morango. É mais gostoso. E nós temos aqui. A Que partir da sensação, tirinha né? do texto e do título, anote suas primeiras impressões sobre o que trata a lição. Antes da gente ir para a explicação da tirinha, nos textos chaves que nós temos nessa semana, que é Êxodo 19 e Êxodo 20. Êxodo 19, Deus vai falar com o povo através de Moisés, que ele é quem tirou eles da terra do Egito e ele quer que eles se preparem para algo muito incrível que ele vai fazer, porque daqui a alguns dias ele vai descer e falar com todo o seu povo. E ele pediu antes disso para que todo o seu povo se preparasse e ouvisse o que ele ia falar e obedecesse ele e formasse uma aliança com ele. E todo o povo, como um só homem, falou: nós iremos obedecê-lo e vamos fazer aliança com você. E então eles se prepararam e deu no que deu. Se vocês lerem lá, vocês vão dar uma olhada. Deus desceu ao monte depois de ter preparado as imediações, ter preparado as vestes do povo, o povo ter pedido perdão pelos pecados. Foi uma preparação gigantesca. Então Deus falou com todo o seu povo e por causa disso todo o povo ficou com medo e quis que Moisés falasse, não Deus. Êxodo 19 é Deus descendo e Deus pedindo para que o povo se preparasse e o povo se preparando, o povo aceitando a aliança de Deus e o povo esperando Deus descer do monte. E em Êxodo 20 nós temos Deus que desceu do monte falando com todo o Israel os 10 mandamentos. E Êxodo 20 tem os 10 mandamentos e outros mandamentos, como por exemplo a lei a respeito dos altares. E como o povo ficou com medo por causa dos trovões, dos relâmpagos e as trombetas que estavam servindo para mostrar a glória e o quão poderoso era o Deus deles. Exatamente. Só que eles ficaram com medo, não Ficaram foi? com medo. Muito assustados, bicho, é sério. E falaram: não, fica aí, Moisés, você fala com nós e Deus fica ali em cima. Não dá pra gente fazer isso. Aí na tirinha, agora olhando com esses novos olhos que temos, nós vemos um homem que está com a sua esposa e fala que vai comprar um bolo para ela. Pergunta qual bolo que ela quer. Ela quer o de pêssego. E é como se ele fosse seguir, né, o que ela tivesse pedido, né? Aí chegando lá, em vez de seguir o que ela queria, ele fez a vontade dele e falou: eu vou comprar um de morango, eu acho que é mais gostoso. E eu acho que vai ser essa semana inteira sobre isso. O povo que recebeu um pedido, o povo falou que ia fazer e quando chegou lá, não fez. Ao contrário. Eu acho bem interessante, porque, tipo assim, antes de ler todo esse contexto, a gente vê que o consignação foi, né? Porque se ia comprar do que ele queria, então por que perguntou, né? Não faz sentido. Por que o povo se dispôs a seguir a aliança, sendo que eles queriam fazer a própria vontade? Aqui na lição do domingo, nós temos como tema um novo Deus. A religião egípcia demandava um ciclo complexo de cerimônias para apaziguar os deuses e, assim, convencê-los e manter a ordem do universo. Após várias gerações expostos a essas crenças e práticas, os israelitas precisavam redefinir sua compreensão sobre a divindade. O Deus dos hebreus havia acabado de libertar os israelitas da sua longa escravidão. Ele demonstrou ser superior em todos os aspectos ao panteão egípcio e mostrou-se diferente de qualquer deus pagão. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó exigia a lealdade total do povo. Os israelitas não poderiam agir como as demais nações, que adoravam uma diversidade de deuses.
Esse Deus era zeloso e buscava adoração exclusiva. Embora muitas culturas antigas acreditassem em um Deus principal, frequentemente associado à criação do mundo, esse Deus nunca era considerado o único existente. Sempre havia outros deuses. Contudo, o Deus de Abraão não apenas afirmava ser o maior entre muitos outros, ele declarava ser o único Deus. Esse Deus também se interessava tanto pela forma como seu povo tratava outras pessoas, quanto pelo modo como era adorado. Ele planejava dar aos hebreus instruções específicas para orientar seu comportamento e fundamentar suas leis. Porém, antes de receberem os 10 mandamentos, os israelitas precisavam se preparar, como a gente falou. O Senhor havia levado os hebreus a Horebe, o monte, para estar com eles e entregar pessoalmente suas ordens. Vale repetir, Moisés não escreveria os mandamentos e os apresentaria ao seu povo. O próprio Deus falaria e os gravaria em 2 tábuas de pedra. Para isso, ele precisava estar fisicamente presente. Assim, enquanto o monte tremia e os trovões ressoavam, Deus desceu sobre a montanha em meio ao fogo. Aquela montanha viu coisa, viu? Deus desceu sobre aquela montanha presencialmente para falar com o seu povo. Ele não mandou um mensageiro ou um anjo falar com o povo. Ele foi e desceu até o monte para falar com o seu povo, em vez de mandar algum intermédio para fazer essa aliança. Eu acho bastante interessante isso, porque a gente vê o quão Deus queria mostrar, né, que estava ali, que estava fazendo isso e estava entregando as mãos de Moisés, né? Na verdade, ele queria falar com o seu povo. Só que aí o povo ficou com tanto medo que disse, não, Moisés, vai tu, porque acho que a gente não consegue não se comunicar com Deus assim, não, pelo amor de Deus, não dá não. E Moisés fez todo esse trabalho, recebeu, né? E é como o Jonas disse, esse monte viu coisa, viu? Porque foi uma coisa forte e tremenda. Cara, foi uma coisa muito tremenda. Eu diria que a religião mais antiga que existe é a religião do único Deus verdadeiro, porque se vocês forem olhar as raízes anciãs da China, bem antigamente, muitos anos atrás, eles acreditavam em um único Deus que era criador de todas as coisas e que só havia Ele. E tipo, essa era a mesma crença que o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, que Isaac, Abraão e Jacó tinham, e a mesma crença que nós temos sobre o Deus que é o único Deus. E nós sabemos que Ele é o único Deus porque nós o conhecemos e conhecemos o que são os outros deuses. Até porque não são deuses. Deuses que não são deuses. Mas, sem mais delongas, agora Kelinha vai ficar com a lição de segunda-feira. Escaneiem aqui o QR Code para que vocês possam mergulhar mais fundo. E se vocês querem pausar o vídeo ou ver depois, não importa. Mas se contextualizem para que a gente continue aqui a lição de segunda-feira com Kelinha. Bom, gente, e o tema de segunda-feira é um Deus zeloso. E é interessante que ele já começa a falar que antes de apresentar todos esses termos da aliança e tudo mais que ele estava afirmando com os israelitas, ele revelou sua presença de maneira impressionante e aterrorizante, que foi o que a gente falou, né? Relâmpagos, trovões, cortavam o céu e ecoavam pelas montanhas, né? Diante dessa cena, o povo ficou muito assustado, de uma forma tão grande que eles disseram Moisés, então lhes assegurou que não precisava temer. Moisés teve que explicar isso ao povo de Deus, né? E acho bastante interessante que falou, né, que Moisés assegurou eles que eles não precisavam temer, porque isso era uma demonstração, era um teste que Deus estava fazendo com eles, e uma demonstração de seu poder. E é bastante interessante isso, porque mesmo depois dessa fala de Moisés ao povo, eles não quiseram, tipo assim, isso é como se não tivesse acalmado eles totalmente, entendeu? Na cabeça deles, eles ainda estavam assustados, eles estavam com medo, eles estavam com essa agonia ainda. Por isso que eles permitiram, né? E eles esqueceram que esse Deus aí estava do lado deles. E era o pai deles. Exatamente. E aqui destaca também sobre todo o trajeto que Deus teve que fazer com eles, né? Até destaca um verso que está na Bíblia também, que a gente vai ler já, em Êxodo 19:4. E é interessante que fala assim, que mesmo assim o povo foi tão intenso que o povo pediu a Moisés que ele fosse o intermediário e falasse com Deus em lugar deles. Eu acho isso, de certa forma, triste, sabe? Porque eu penso assim,
que Deus estava demonstrando o seu poder e Moisés tentava explicar para eles que eles não deviam ter medo dele de uma forma ruim, entendeu? Tipo, nessa questão, estava tentando assegurar eles, lembrando eles de tudo que Deus tinha feito por eles, e mesmo assim eles disseram, não, Moisés, vai tu no nosso lugar, porque a gente não vai conseguir. Achei um pouco triste isso, mas vamos relevar. E é interessante que aqui destaca que antes de apresentar as estipulações da aliança, o Senhor relembrou os israelitas do que já havia feito por eles. Abrindo em Êxodo 19:4. Êxodo 19:4 diz o seguinte: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. E é interessante, né, que Deus usa a questão da águia, né, que levou, né, eles para um lugar seguro. E eu acho muito bonitinho porque Deus sempre mostrou, né, que Ele sempre cuidou dos seus filhos, sempre protegeu eles e sempre esteve lá com eles. E é interessante que Ele desejava um povo que entendesse que seu maior anseio era ter um relacionamento íntimo com eles. Deus queria ter esse relacionamento próximo com eles. E é como aqui destaca, assim como a águia cuida de seus filhotes, com ternura e dedicação, o Senhor cuida dos seus filhos, ou seja, Ele nos acolhe, sabe? É como minha avó fala assim, como uma galinha cuida dos seus pintinhos, é muito bonitinho, porque Deus é um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, e Ele, mesmo assim, vendo seus filhos errando, fazendo algo errado, Ele sempre age, Ele sempre mostra a maneira correta com a qual eles devem agir, como eles devem entender, mas Ele sempre é cuidadoso, sempre dedicado para com seus filhos. E esse contexto introduz a declaração da aliança, em que Deus inicia com as seguintes palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Antes de estabelecer qualquer exigência, Deus se revelou como o libertador, que cuidava do povo e lhe fornecia tudo o que ele precisava. A lei nasce do profundo desejo do Senhor de salvar. Muitos enxergam a lei como uma lista de obrigações, proibições necessárias, esse negócio tudo para conquistar o amor de Deus, mas na verdade isso é o oposto, que aqui fala. No entanto, a verdade é justamente o oposto. Deus age em nosso favor antes de começar a nos transformar. Com base nesse contexto de salvação, o Senhor passou a reivindicar a exclusividade do coração de seu povo. Não tem outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim, no texto hebraico, poderia sugerir a existência de outras divindades, mas também pode ser traduzida como contra mim. Ou seja, no fim das contas, não existem outros deuses reais. De qualquer forma, a exigência de exclusividade do Deus de Israel era algo único entre as culturas antigas. Reforçando essa exclusividade, o segundo mandamento declara: Não faça para você a imagem da escultura. Essa ordem foi um golpe direto contra os deuses pagãos, quase sempre representados por imagens físicas e estátuas. O Senhor é descrito como zeloso, comprometido com o amor e a adoração de seu povo, e não aceita um coração dividido, porque não faz sentido você dividir entre a questão de Deus ou as coisas do mundo, você querer juntar, sabe? Os dois não dá certo, não consegue andar junto, entendeu? É como muitas vezes a gente, por exemplo, quer gerir o nosso tempo, focar mais em tal coisa do que em tal coisa. Muitas vezes você não consegue conciliar. E é isso que acontece quando você tenta conciliar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Não vai dar certo, entendeu? Sempre vai acabar, dando errado. E não é não dando errado pro lado contrário do mundo, e sim pro lado de Deus. Porque você acaba ficando mais apegado às coisas do mundo, muitas vezes, e não se apega mais às coisas de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de querer dividir essa questão da nossa vida, da parte da nossa vida. Porque é como diz, a salvação não existe para Deus meio termo, ou você tá com Deus ou você não tá, entendeu? E é da mesma forma isso. Você não pode ter outros deuses, porque aí você não vai estar, dividido entre Deus e outra coisa. Você está só entre a outra coisa, entendeu? Porque Deus exige seu coração por completo, e não só uma parte dele. E tem uma pergunta aqui, que é para a gente pensar, que diz o seguinte: por que Deus se descreve como zeloso? O que ele quis dizer com isso? Eu acredito que nosso Deus é um Deus cuidadoso,
um Deus dedicado, como aqui diz, um Deus muito, muito respeitoso para com seus filhos, tanto que ele respeitou, não foi o pedido deles e permitiu que Moisés fosse sozinho, mas ele também age nos momentos em que ele percebe que o seu povo está fugindo da rota. Então ele começa a tentar mostrar, não é por aqui, entendeu? Ele sempre age nos momentos em que ele vê que seus filhos estão indo para outro caminho, ou quando estão fazendo de outra forma. Ele é um Deus justo, amoroso, cuidadoso, respeitoso, tudo isso. Mas ele sempre vai agir quando ele vê que as coisas não estão indo bem, não estão indo pelo caminho certo, porque ele tenta mostrar o caminho certo para os seus filhos. Já parado para pensar que era para ser uma nação inteira de vários Moisés, era para ser uma nação inteira de pessoas que falavam diretamente com Deus, e Deus habitava no meio deles e falava com cada um deles que estavam ali, e eles, através disso, seriam a ponte para o mundo inteiro conhecer quem era o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Imagina só, isso abriria as portas para talvez bem grande, a salvação do mundo inteiro vir naquele período e a gente nunca nem existir. Mas o povo falou, não, fique aí você, e nós ficamos aqui porque temos medo de você. Fala você aí com ele, vai. Eu acho isso muito interessante, porque Deus sempre demonstrou isso em diversos aspectos, né? E é isso, a pergunta é bem interessante de se fazer. E eu também peço que vocês pensem em casa, também comentem o que vocês pensaram e coloquem nos comentários. A gente gosta muito de ver o comentário de vocês, o like de vocês, mas principalmente o comentário, porque a gente gosta de ver a opinião de vocês. Sim. E os seus elogios. Sim, a gente ama muito ver a opinião de vocês sobre tal assunto, então sempre que vocês puderem comentar, a gente fica bastante feliz. Bom, e para que a gente possa finalizar, vamos levar uma prece ao nosso Deus para que Ele possa abençoar o nosso dia? Vamos. Meu Pai, querido e poderoso Senhor, eu te agradeço porque acordamos mais uma vez, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, fica conosco, nos esvazia de todas as coisas que temos que fazer e que estão nos preocupando agora, para que nós possamos pensar no Senhor por um pouco, meu Deus, nem que seja por um pouco, inteiramente em Ti. Meu Deus, encha-nos do Teu Espírito Santo e derrama Ele sobre nós. Prepara a nossa casa e, por favor, habita nela e não a deixe vazia, e que a gente não arrume ela e vá buscar outra coisa para deixar ela vazia, e o Senhor sabe o que entrar dentro de nós, meu Deus. Por favor, Senhor, Espírito Santo, habita em nós, ministra nosso coração, sensibiliza nossos ouvidos, ministra, meu Pai, a nossos sentidos e a tudo que é. Meu Pai, esteja conosco por esse dia inteiro, na Tua santa presença, e te peço que o Senhor proteja a gente de todo mal. Fica com cada um que está aqui orando conosco, e te peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós. É só isso que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. As redes sociais vão estar aqui aparecendo na cara dela. Sigam a gente, compartilhem, deem like e deem uma olhada lá no Instagram, no Facebook. E tem coisa nova vindo aí, viu? Sim. Deem uma olhadinha. Ative as notificações aqui, viu, do YouTube, para que vocês possam ficar ligadinhos, tá certo? Todo dia às 6 horas tá aqui. Mas essa foi a lição. Adiós. Tchau, tchau.